som de graça especial, estamos caminhando pelo Êxodo, uma perspectiva de estarmos face a face com Deus, procurando conhecer a história de Deus e ver onde é que a nossa história se encaixa na história de Deus. E, portanto, estamos acompanhando Moisés e hoje vamos fazer a segunda parada. Estamos na segunda estação. Vamos acompanhar os pais de Moisés salvando um lindo bebê. O autor aos Hebreus diz o seguinte: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois não temeram o decreto do rei. Quando as parteiras se rebelaram e se recusaram a cooperar com a política perversa do faraó, ele deu início a seu plano B. Ordenou a todos os seus súditos que espionassem os hebreus. Sempre que descobriam um recém-nascido do sexo masculino, jogavam o bebê no rio Nilo. Imagine o terror que produziu em todas as mães judias. Isso revela uma estratégia clássica do inimigo de Deus. Satanás faz de tudo para colocar o povo escolhido de Deus em cativeiro. Essa situação é desesperadora. O diabo sabe que Deus prometeu liberdade a seu povo. Foi dito a Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, Abraão, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, para Canaã, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Você encontra essa palavra de Deus, essa promessa de Deus, esse compromisso de Deus em Gênesis 15, 13 a 16. Seus descendentes, os descendentes de Abraão, sofreriam por 400 anos antes de tomarem posse da terra de Canaã. O inimigo de Deus não podia permitir que isso acontecesse. Portanto, perceba bem um princípio que a gente percebe ao longo da palavra de Deus. Processo. Todo projeto de Deus tem a ver com processo. E a nossa questão é, durante o processo, cuidado com a tentação. Cuidado com as investidas de Satanás. Tá certo? Anota aí e vamos seguir em frente. Chegado o fim do período de 400 anos, Satanás fez a perseguição aumentar ainda mais, usando o faraó como seu servo inconsciente. No processo, ele descobre que um homem haveria de salvar Israel. Satanás não sabia quem seria escolhido por ser o seu salvador. Simples assim, para garantir que seu plano tivesse sucesso, ele resolve matar todos os meninos. Foi uma estratégia diabólica que ele reciclou ao longo da história. Você se lembra que em Mateus 2, o rei Herodes também foi usado pelo inimigo numa tentativa de matar o Messias. E matou um monte de criança inocente. Conheça agora nossos próximos heróis. Um homem e uma mulher que já tinham, ao que se sabe, 2 filhos. Um menino, Arão, e uma menina, a Miriam. Eles então concebem mais um filho. Os pais viram que a criança era linda. Êxodo 2:2, Hebreus 11:23, um bebê lindo. E pudera, né? Que pais não acham os próprios filhos lindos? Mas como eles poderiam proteger o bebê? Como é que eles iriam conseguir esconder uma criança? É aí que se manifesta a fé interior. Porque eles confiaram em Deus e não temeram o decreto do rei, esconderam o bebê por 3 meses. O menino devia chorar baixinho e dormir a noite toda. Então, vamos lá. Todos nós sabemos a história de como a mãe de Moisés, de maneira tremenda, teceu uma cesta de juncos, cobriu-a com piche, colocou o bebê dentro da cesta que flutuou no Nilo. Posta estrategicamente onde a filha de Faraó
muitas vezes vinha para se banhar. Foi brilhante o fato de uma mãe pensar que somente outra mulher poderia ter compaixão por uma criança indefesa. Esse foi o legado de Moisés, que nasceu em um mundo de opressão. Infelizmente, a maioria dos hebreus se sentia presa. Eles eram vítimas que não vislumbravam nenhuma forma de fuga. Para eles, resistir era inútil. Com seus espíritos quebrados, eles se submetiam às ordens de seus senhores egípcios. Porém, traziam à memória o que podia lhes dar um vislumbre de esperança. E o que era isso? As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e inclusive a José também, de que Deus daria a eles uma terra que um dia pertenceria a seus descendentes. Essas histórias foram passadas de geração em geração, mas isso serve de pouco incentivo quando você sente o chicote batendo em suas costas, exigindo que você trabalhe mais. Ou seja, uma vida real, com problemas reais, com dores reais, é preciso realmente esforço para ter fé. A fé dos pais salvou a vida de Moisés e inculcou nele o sonho de liberdade para seu povo. Mas o que ele, como homem, poderia fazer? Claro, ele havia sido adotado na família real e vivia em um palácio. Foram-lhe dadas todas as vantagens e privilégios que um egípcio poderia desfrutar. Então, o que Moisés faria com essas vantagens? Será que ele permaneceria do lado dos opressores ou escolheria identificar-se com os oprimidos? Essa é uma escolha que todos nós devemos enfrentar ainda hoje. Eita! Hoje nós encerramos aqui e eu quero deixar mais uma pergunta para você pensar e anotar no seu diário. Quais são as táticas de Satanás? Quais são as táticas que Satanás usa ainda hoje, tentando frustrar os planos de Deus? Elas mudaram em 3.500 anos, ou seja, desde a época do Êxodo? Como? Ou continuam sendo a mesma? O que você acha? Anota aí, medita, anota, faça o seu diário. E se você quiser compartilhar comigo, me dar um feedback, é muito bom porque a gente vai crescendo junto aí, em nome de Jesus. Percebeu como é que nós terminamos aqui? O que Moisés faria com essas vantagens? Com a vantagem de ter crescido no Egito, estudado no Egito, morar no Egito, será que ele permaneceria do lado dos opressores ou escolheria identificar-se com os oprimidos? Essa é uma escolha que todos nós devemos enfrentar ainda hoje. Por que você acha que eu repeti isso? Porque amanhã nós vamos parar na estação de número 3 e nós vamos pensar justamente sobre escolha. Uma escolha, uma vida de consequências. Deus te abençoe. Um grande abraço pastoral, um abraço amigo. Em nome de Jesus. Amém e amém.